Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, como que você reúne mais de um tempo gráfico para encontrar os reais interesses do preço, fazer uma leitura eficiente, pegar trades grandes no mercado, trades conclusivos, onde você consegue entender ali o direcional do mercado e aproveitar boas movimentações, não pegar um trade, mas sempre basear os seus trades a partir de uma leitura eficiente e pegar trades grandes, beleza? Deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora começar com esse conteúdo, porque definitivamente aqui a gente tem um cenário onde a gente alinha esses pontos e fica bem previsível a possibilidade compradora nesse movimento a partir da reunião dos tempos gráficos e a partir da reunião dos conceitos também. Então sempre que você pega um tempo gráfico e você localiza ali uma oportunidade de compra, aquilo ali vai ter um potencial. Agora, se você vê o tempo gráfico X apontando possibilidade de compra, o tempo gráfico Y apontando possibilidade de compra também, um outro tempo gráfico apontando possibilidade de compra também, ou seja, tem oportunidade de compra numa hora, tem oportunidade de compra no 15 minutos, tem oportunidade de compra se dando também nos 5 minutos, por exemplo, tá? E aí, cara, as probabilidades estão jogando muito mais a seu favor, visto que o mercado é feito de probabilidades. Então, se um tempo gráfico aponta compra e o outro também aponta, logo ali tem um potencial maior de realmente o mercado começar a subir a partir daquele momento. Você tem um cenário mais conclusivo, sem contar que quando tem um envolvimento de tempos gráficos um pouco maiores, alinhados com tempos gráficos menores, você consegue muitas das vezes um risco micro, um stop no micro e um alvo no macro, ou seja, um alvo de tempo gráfico um pouco maior e um risco no tempo gráfico menor. Isso é extremamente eficiente e vamos entender sobre isso. Aqui, por exemplo, a gente tem uma movimentação onde o mercado vai gerando um potencial comprador. Como que a gente visualiza isso? Primeiro, eu estou aqui no gráfico de 5 minutos, nesse caso, né? Poderia ser outros tempos gráficos, mas nesse caso aqui eu estou nos 5 minutos, a gente vê que o preço está subindo, tá vendo? Ele vem subindo na movimentação. Aqui, nesse ponto, ele deu uma andada de lado, mas é aquela andada de lado subindo, tá vendo? Ele meio que está andando de lado e subindo, percebe? E essa andada de lado, ela começa por meio de uma configuração que chama mudança de caráter, que é esse movimento aqui. Isso aqui é um choque. O mercado faz essa movimentação. 1, 2, 3, quebra o topo, e depois ele fica nessa andando de lado, subindo. Entendeu? Quando ele faz esse movimento, ele começa uma lateralização por meio da mudança de caráter, que é a quebra de topo por meio de um movimento de alta. Isso daqui é um cenário de equilíbrio, mas com maior potencial comprador. Tá? Isso aqui é uma leitura extremamente eficiente dentro da linha de raciocínio de Wyckoff, inclusive, né? Richard Wyckoff traz um pouco sobre esse conceito, é bem interessante. Então aqui a gente vê exatamente isso acontecendo. O mercado faz 1, 2, 3, quebra os topos, faz aqui a mudança de caráter, que é o choque, né? E depois ele fica andando de lado, tá vendo? E andando de lado subindo. Quando ele anda de lado subindo, isso mostra pressão compradora também. Então o fato do equilíbrio, do movimento lateral começar por meio de uma mudança de caráter, já tem um maior interesse comprador no equilíbrio de preço. Depois ele fica andando de lado e subindo. Isso também mostra pressão de demanda, mostra que o preço não consegue nem andar de lado em equilíbrio. Ele anda de lado e subindo por conta da demanda pressionando o preço. Entende? Então aqui a gente pode marcar essa movimentação, olha só, dessa maneira, tá vendo? Você pode puxar aqui, daqui e ali de cima você encontra a parte superior e a parte inferior do movimento lateral. Você pode vir aqui no time do Excelência Trade. Olha só aqui a nossa equipe de trade, onde todas as oportunidades que eu estou de olho são mapeadas. Olha só a região marcada ali, exatamente igual a gente está fazendo agora. Todas as oportunidades que eu estou de olho em todos os mercados, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, todos os dias são mapeados aqui com antecedência para você simplesmente aproveitar os movimentos e aprender no dia a dia como que faz para visualizar esses cenários e aproveitar eles. Então aqui a gente vê que a região onde eu estou marcando é essa aqui marcada em cinza, tá vendo? O preço veio subindo. Se ele desenhar essa configuração, a gente tem uma compra. Só estou mostrando para vocês entenderem que é algo que a gente estava de olho ali com antecedência. Isso foi agora há pouco esse movimento. Então aqui a gente visualiza como um equilíbrio de preço, uma região onde o mercado ficou andando de forma lateral, porém com interesse comprador. Ele vem subindo na movimentação, tá vendo? Ele vem realmente indo a favor desse interesse comprador e quando ele sai dessa lateralização, que é essa região que está marcada em retângulo, ele saiu dela, essa zona se torna uma região de interesse comprador. Toda vez que o mercado faz isso daqui, olha só, ele, por exemplo, está caindo e ele fica andando de lado e ele continua caindo depois, aonde ele andou de lado se torna uma região de interesse para o preço. Essa região vai atrair o preço para ela novamente como um imã. Então aqui ele tem um imã nessa região que atrai o preço para vir testar ela, é o que ele está fazendo aqui, ó, nesse movimento. E quando ele chega nessa região novamente, ele entra ali num ponto de confirmação que vai ser de venda nesse desenho que eu fiz, ou então de compra no cenário aqui do gráfico que a gente está visualizando, porque o preço
saiu para cima, a região aqui é uma zona de interesse comprador, porque onde ele andou de lado se torna região de interesse, e visto que essa região de interesse tinha uma pressão de demanda muito grande, esses níveis de preço tem muito interesse comprador. Então o mercado está aqui em cima, beleza. Quando ele entra de novo aqui para baixo, ele entra nesse mesmo nível de preço. Ó. O mercado é cotado em preço, lembra aqui do lado? Ó. Cheio de níveis de preço, tá vendo? Então, quando ele volta aqui para baixo, ele entra nesse nível de preço que tem interesse comprador, que é essa margem aqui que eu estou marcando, tá vendo? Que é esse retângulo aqui. Então, aqui ele está num ponto comprador muito forte, ele só precisa confirmar, ele está num ponto de confirmação. Isso tudo aqui nos 5 minutos, a gente consegue ter essa leitura nos 5 minutos. Agora, refinando lá no 1 minuto, a gente já está alinhando aqui 2 tempos gráficos, aí sim a gente vai conseguir um risco micro para esse movimento e um retorno de tempo gráfico maior. Por quê? Porque ele vem confirmando do jeito que ele tem que confirmar, por meio de uma estrutura. Então ele vem andando de lado de novo, tá vendo? O mercado anda 70%, 80% de maneira lateral e somente 20%, 30% de tendência. Então ele faz esses movimentos o tempo todo e é importantíssimo você dominar o movimento lateral, porque é exatamente do equilíbrio de preço que sai o direcional do mercado. Então é sempre a partir dos equilíbrios de preço que o mercado define o seu direcional. Se vai ser de alta, de baixa, para você conseguir aproveitar as tendências com eficiência e prever o movimento e aproveitar ele com antecedência. Então aqui a gente vê que ele vem criando, está lá dentro da zona de demanda que a gente falou, isso aqui é uma região de interesse comprador, igual a gente acabou de visualizar, uma baita zona de demanda escondida no gráfico, tá? Então ele vem andando de forma lateral. E o que a gente vê nessa lateralização? A mesma coisa, ou seja, a gente está tendo uma harmonia aqui. Os conceitos estão se reunindo e eles estão apontando a mesma coisa, o mesmo direcional ao mesmo tempo. Então ele está no ponto de confirmação, ele vem desenvolvendo uma estrutura lateral para confirmar e essa estrutura lateral de novo mostra interesse comprador. Por quê? Você vê que ele fica muito mais na parte de cima da lateralização do que na parte de baixo. Ele está mais em cima do que embaixo, tá percebendo? Sem contar que a parte da resistência é furada facilmente pelo preço, tá vendo? E o suporte respeitado tranquilamente. Então isso mostra que zonas de oferta estão sendo perdidas pelo preço com facilidade e o fato do preço ficar mais em cima do que embaixo mostra também pressão de demanda. Então isso aqui é ótimo. Tá? Isso aqui é ótimo para um cenário comprador, ele só precisa capturar a liquidez aqui embaixo de preferência e fazer uma confirmação para nós. Então, de fato, é o que ele vem fazendo logo depois, olha lá, ele vem caindo, ele limpa a liquidez abaixo do nível de suporte, porque fundos nivelados dessa maneira criam níveis de suporte, muita gente compra exatamente aqui no terceiro toque do nível de suporte, clássico, a maioria dos traders compra no terceiro toque em um nível de suporte pré-definido. E aí o mercado fura aqui para baixo, limpa os stop loss, limpa a liquidez e aí ele está num ponto aqui de confirmação extremo, né? É só ele fazer um choque de confirmação ali que a gente já tem um bom cenário. Ele faz um choque de confirmação, só que muito micro, que era o cenário que a gente estava observando. Olha só, aqui no time da Excelência Trade, estava de olho exatamente nesse cenário. Olha lá. Ele desenvolvendo a estrutura, estando na região de interesse, olha lá, capturando a liquidez abaixo do nível de suporte da estrutura lateral, fazendo o choque, que é esse movimento que eu desenhei, é só comprar ali no teste. Então ele faz esse movimento aqui, ó. 1, 2, 3, quebra o topo e já vem testar. Aí você tem a compra aqui nesse ponto do teste para aproveitar o movimento. Claro que isso aqui, essa configuraçãozinha aqui, é só um detalhe. É só uma cerejinha do bolo diante de todo o contexto comprador que a gente já visualizou, alinhando o gráfico de 5 minutos nesse caso. Eu vou mostrar outros exemplos ali utilizando outros tempos gráficos, mas alinhando nesse caso os 5 minutos com o 1 minuto, onde o nosso risco aqui é micro. Você vê algumas absorções também aqui muito boas, tá vendo? O preço absorvendo a oferta, então tá bem bacana para essa compra. Então o mercado testando aqui, você já tem uma compra, stop, fica abaixo dos fundos para aproveitar esse movimento de alta. Só que a gente está aqui num cenário onde eu estou no 1 minuto e o retorno é macro. Você pode subir lá nos 5 minutos, porque a gente está mapeando esse cenário nos 5 minutos e a gente vai ver uma movimentação de alta que o ativo vai desenvolver, previsível aqui, que ele vem andando nessa movimentação. Tá vendo? Risco micro, retorno macro, uma movimentação previsível até o alvo lá em cima, que é, sem dúvidas, esse topo de liquidez. Você pode estar trabalhando como essa zona de oferta aqui, ó, é uma zona interessante para alvo, você já pode estar fechando aqui, que seria exatamente aqui, ou então lá em cima, o topo de liquidez é um ótimo alvo. Então o mercado busca exatamente lá um trade com uma relação risco-retorno de quase 10:1, tá vendo? Ou seja, se você arrisca R$100 aqui, por exemplo, nesse trade, ó, se o mercado não quiser saber desse contexto todo elaborado e esse alinhamento dos tempos gráficos, você vai perder R$100, por exemplo. Agora, se ele vai a favor e tem alto potencial de ir, igual ele foi, você ganha, por exemplo, R$1.000 com um risco-retorno de 10:1. Aqui está quase 10:1, né?
Ou seja, relação risco-retorno é extremamente importante, você consegue trabalhar com ela a seu favor quando você entende a reunião dos conceitos, que foi o que a gente fez aqui, e a reunião dos tempos gráficos, é extremamente relevante, e a gente tinha desenhado essa possibilidade antes, igual a gente faz todos os dias com todos os mercados, sempre mostro lá no meu Instagram, os stories estão com ouro lá todos os dias, vale muito a pena você ficar de olho. Então aqui a gente vê essa configuração de compra, aqui a gente vai ter outro cenário comprador muito forte, agora usando 15 minutos, olha só o 15 minutos com um raciocínio um pouco diferente daquele, mas com alguns princípios parecidos. Aqui para trás a gente vê uma tendência de alta. Ó, gráfico de 15 minutos, você tira o zoom do gráfico, o que você visualiza? Tendência de alta. Preço subindo bastante, muito mais do que caindo. Tudo bem que aqui ele entrou numa queda um pouco maior, mas de forma geral, tirando o zoom aqui, você vê que realmente ele vem subindo mais do que caindo. É uma tendência de alta. Perfeito. Em uma tendência de alta, a gente pode buscar por zonas de demanda que façam sentido. Aqui é uma zona que faz muito sentido. Essa região marcada em retângulo aqui já é uma zona de POI, uma zona extremamente vantajosa. O POI ele é criado numa indução em vendas. Então esse movimento aqui, ó, 1, 2, 3 e quebra os fundos, isso aqui é uma movimentação que induz muita gente a vender. E de fato, é uma possibilidade de venda boa quando isso aqui está dentro de um contexto vendedor forte. Então muita gente espera o teste e vende nesse ponto esperando o movimento de baixa. Só que, cara, se isso aqui aparece em qualquer lugar no gráfico, igual nesse cenário aqui, a chance dele continuar subindo é muito grande. Isso aqui foi uma indução na venda e cria-se um POI aqui embaixo, nessa região. Tá vendo que é uma zona de demanda de alta qualidade? É exatamente o que o mercado fez aqui. Ó. Ele faz 1, 2, 3, tá vendo? Quebra os fundos e desenvolve um forte movimento lá para cima. Esse fundo aqui embaixo é um fundo de liquidez. Todo fundo no mercado tem potencial de ser um fundo de liquidez. Ou seja, normalmente tem muitos stop loss escondidos aqui embaixo. A gente vê frequentemente o mercado furando essas regiões, capturando liquidez e gerando bons trades. Inclusive eu mostro isso bastante para vocês nos conteúdos. Mas quando o fundo ele tem essa característica dessa estrutura, o fundo ele é criado com essa estrutura aqui, cara, esse fundo ele é muito mais forte. Vai ter liquidez igual aqui, mas é muito mais forte. A chance do mercado quebrar ele de primeira é baixa. Então acaba tendo uma zona de demanda aqui muito grande, que é o POI, uma zona institucional favorável. Se você puxa o Volume Profile em todo o movimento, já está até puxado aqui o Volume Profile, essa ferramenta que mostra as regiões no gráfico, os níveis de preço, onde a gente tem uma concentração de volume muito elevado. Então a POC é a zona mais importante do Volume Profile, que é a região onde há maior concentração de volume, está dando exatamente em cima da região. Então, toda vez que a gente tem essa configuração, encontra-se um POI, uma zona institucional de alto potencial, uma zona de demanda, e a POC dá em cima dele em cheio, cara, isso aqui é uma zona de demanda muito forte, é uma zona relevante para você marcar de fato e ficar de olho. Só fico de olho em cenários que tem contexto, tá vendo? Eu não fico marcando coisa boba, coisa que é mais ou menos. Não, cara, o mercado ele é um fluxo interminável de oportunidades de trade e você pode estar simplesmente participando dessas oportunidades se você alinha a sua leitura para isso. Então, você tem que ficar de olho em cenários bons, entendeu? E participar de bons cenários. E a gente vai fazer esse trabalho, dia 2 de setembro agora, segunda-feira. Eu estou ao vivo, 8 horas da noite, para a gente começar o Desafio Excelência Trade. Vai ser insano. 2, 3 e 4 de setembro. Conto com a sua presença. Tenho certeza que você está pronto para viver esse desenvolvimento, para viver esse crescimento e a gente vai fazer isso juntos, a gente vai decolar, eu quero que você vá junto com a gente, vai ser muito bacana. Cara, quem conhece aí as lives que eu faço, quando eu faço, porque eu não entro ao vivo à toa, é insano, é para elevar o seu nível no mercado, levar seus trades para outro patamar, puro conteúdo, sem enrolação, sem bababá, não, puro conteúdo gratuito, é realmente uma imersão, um curso gratuito, vai ser insano de 3 dias, conto com a sua dedicação e presença nos 3 dias, 100% focado e anotando cada ponto que eu for passando, porque depois é só seguir estratégias prontas de trade, tudo passo a passo que a gente vai detalhar para você seguir e aproveitar. Então conto com a sua presença segunda-feira, agora 8 horas da noite, estou ao vivo aqui no canal. Entra no nosso grupo do Telegram que está aí na descrição, no comentário e fica de olho nisso. Tá? É importante. Então olha só, a gente vê que temos a zona de demanda, lá na frente o mercado vai se aproximando dessa zona de demanda e o que ele gera aqui para nós? Outra estrutura lateral. O mercado anda quase que 90% do tempo em movimentos laterais, ele faz isso o tempo todo. Então, estou no 15 minutos, a gente refina agora nos 5 minutos, nesse caso a gente vai usar 3 tempos gráficos aqui, tá? Então, eu vim do 15, encontrei a zona de demanda com várias confluências nelas, mostrando que é uma zona favorável. Jogo para os 5 minutos, refinando um pouco o estudo, a gente vê que tem uma estrutura lateral aqui que ela mostra o que para nós? Se você prestou atenção na análise anterior, você olha para essa estrutura aqui, você vê o que ela mostra. Interesse comprador no equilíbrio de preço. Né? O mercado olha a dificuldade que ele tem de encostar no nível de suporte. O preço está andando de lado aqui, mas a dificuldade que ele tem de encostar no suporte. Ele não encosta nenhuma vez no suporte. Tá vendo? Que é essa linha aqui de baixo. Agora na resistência, ele fica colado nela. Ele fura a resistência com facilidade.
Ou seja, zonas de oferta não estão sendo respeitadas pelo preço e o mercado está muito mais em cima do que embaixo. Pressão de demanda, beleza? Tende a sair uma tendência de alta desse equilíbrio. Sempre vai sair uma tendência do equilíbrio, ou de alta ou de baixa. Só que quando você entende exatamente o que está acontecendo no movimento lateral, você começa a prever se a tendência vai ser de alta ou de baixa. Tem um alto potencial de estar visualizando isso. Então o mercado cria aqui embaixo, querendo ou não, um nível de suporte de novo. Suporte induz muita gente a comprar. Lembra? Inclusive até muitas das vezes no terceiro toque aqui, ó. Nesse ponto tem muita gente comprando. A maioria dos traders compram em níveis de suporte e vendem em nível de resistência. Enche de stop loss embaixo e em cima dessas estruturas laterais. O mercado faz o que muitas das vezes? Finge que vai para um lado, limpa os stop loss de todo mundo e vai para o outro. É o que a gente vê frequentemente, micromanipulações. Se você entende isso também, você tem uma leitura muito mais eficiente no mercado. Então, ó, o que ele vai fazer? Vai capturar os stop loss da maioria dos traders para depois gerar boas oportunidades. Esse é o time certo de entrada. Eu frequentemente recebo perguntas assim lá no meu Instagram, porque, né, tô mandando bem nas análises, mas meu erro é o time de entrada e tudo mais. Muita gente acha isso. E, cara, o time de entrada, de fato, ele é importante, mas o time de entrada ele é sempre depois da captura de liquidez. Depois que o mercado fez uma manipulação de preço, que é exatamente a visita embaixo de um nível de suporte, por exemplo, tem várias outras possibilidades, ele limpa os stop loss de todo mundo que entrou no nível de suporte. E normalmente depois disso ele gera configurações que são configurações limpas, configurações onde o mercado desenvolve com muito mais fluidez, com muito mais tranquilidade, né? Aquele movimento limpo mesmo, por conta da micromanipulação já ter ocorrido naquele momento presente. Então você tem um time de entrada muito mais preciso dessa maneira. É o que está acontecendo aqui. A gente está reunindo vários conceitos, a gente está reunindo os tempos gráficos e o mercado vai dar o time nosso de entrada para essa compra depois que ele limpa os stop loss, que vai estar embaixo do nível de suporte nesse caso, naturalmente. Então ele furou aqui, ele está limpando a liquidez, que é esses stop loss, né, nessa linha de raciocínio, pegou na nossa zona de demanda, agora a gente refina lá no 1 minuto. Perfeito. Gráfico de 1 minuto, olha o choque acontecendo aqui. Então isso aqui era algo que a gente estava de olho lá no time do Excelência Trade também, olha só. Totalmente detalhado ali para você aproveitar o movimento. Foi agora há pouco esse movimento também. Olha lá, indo lá para baixo, pegando na região, fazendo a configuração de choque, beleza, para confirmar isso tudo. A leitura já está de compra, é só o time de entrada mesmo. E esse aqui é o gatilhozinho de entrada, né? Fazer esse choquezinho, perfeito. Só comprar ali onde está circulado e aproveitar esse movimento. Detalhado, acabamos de fazer isso aqui lá no time do Excelência Trade. Olha o choque acontecendo aqui nesse ponto, ó, quebrou o topo em vermelho. Tá aqui ó, marcado em vermelho, perfeito. E já testou, a entrada já é aqui, ó, nesse teste. Perfeito, stop abaixo dos fundos para aproveitar um movimento de pelo menos 3 vezes o risco. Pelo menos 3 vezes o risco que nesse movimento ele pode estar facilmente desenvolvendo. Ele dá uma enrolada e bum, vai embora lá na movimentação. Desenvolve um cenário até mais de 3 vezes o risco. Né? Ele anda aqui quase 4 vezes o risco nesse movimento. Bem simples essa movimentação, com um contexto muito eficiente, que é só clicar e pegar a operação. Né? Perfeito. Aproveitar o movimento. Então ele gera essa configuração com uma reunião de conceitos aqui muito boa também. A gente tem uma zona de oferta nessa região, ó, um POI daquele, tá vendo? De venda, onde o mercado faz 1, 2, 3, quebra os topos e força para baixo. Lembra que eu falei que esse topo aqui é muito difícil de ser quebrado? Naquele caso ali era o fundo, né, que eu estava mostrando agora. Aqui é uma configuração ao contrário, então seria o topo que é difícil de ser quebrado. Então aqui é uma baita zona de oferta, muito bom para você usar como alvo, entendeu? Porque é difícil ele quebrar esse topo, pelo menos de primeira. Às vezes ele enrola e quebra depois, mas de primeira é difícil de quebrar esse topo por conta da estrutura que está marcada aqui em vermelho, que é muito forte, igual o cenário que eu mostrei agora há pouco, só que foi inverso, né? Então isso aqui é muito importante, a gente tem uma outra leitura aqui de venda nesse caso, com uma reunião de conceitos muito forte que vai acontecer aqui nessa movimentação. Eu vou lá para o gráfico de 15 minutos nesse caso, e aí se a gente for ver aqui essa movimentação de venda, olha lá, o preço está caindo mais do que subindo. Tudo bem que aqui ele veio engatando numa alta, está subindo com bastante facilidade, mas ele cai muito mais do que sobe, tá vendo? Então tem um flow de baixa aqui relativamente estabelecido. Aqui ele vem subindo por conta de acumulações, a gente mapeou isso lá no time também, que ele fez uma acumulação, que ele fez uma reacumulação, tem vários conceitos compradores nesses movimentos. Então onde tem seta aqui a gente mapeou lá no time, tá? Aqui, 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 tá vendo? Aqui, 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 aqui. Onde tem seta aqui a gente mapeou desenhado lá no time com antecedência, que eu estou mostrando para vocês, para você simplesmente pegar o trade mapeado. Então o mercado ele é bem previsível quando você entende esses conceitos. Então aqui falando desse movimento de baixa, a gente vê que ele deixa aqui para nós uma zona de oferta que está localizado nesse ponto, tá vendo? O mercado cria aqui um movimento de POI, igual eu mostrei para vocês, faz 1, 2, 3, quebra os topos, depois quebra os fundos, tá vendo? Então ele cria exatamente nessa região, nossa zona de oferta institucional, um POI muito bom para venda. O mercado está lá em cima dele.
Onde que ele está nesse momento? Pegando na zona de oferta e limpando liquidez em cima de topo de qualidade média, né? Esse topo aqui é mais ou menos bom, mas é uma zona a se considerar. Em cima de todo o topo tem liquidez, igual eu falei com vocês, tem stop loss, por quê? O pessoal vai vendendo nessa região acreditando que esse topo expressivo, o mercado não vai perder ele. Vai ser uma proteção para o movimento e tudo mais. Então muita gente vende nessas regiões, coloca os seus stop loss aqui em cima, é uma baita zona de liquidez. Quando o mercado fura essas regiões, muita gente vem comprando em rompimento e vai fazendo essas coisas todas. Então é uma zona de liquidez isso daqui. Quando o mercado fura aqui em cima, ele está limpando liquidez em cima de topos, o que remete a vendas. Quando ele visita em cima de topos aqui, muito profissional vende nessa região, sem contar que tem uma zona de oferta logo em cima de qualidade. Então a gente vai reunindo os conceitos, isso tudo no gráfico de 15 minutos. E agora a gente vai refinar. Vou jogar lá no 1 minuto nesse caso. O preço está lá dentro da zona de oferta. E olha a configuração que ele desenvolve aqui. A gente sabe que estando em cima daquele topo lá do 15 minutos, ele está numa zona de venda. A gente sabe que estando nessa zona de oferta, ele está numa zona de venda. E ele vem caindo respeitando essa linha de raciocínio. Quando o mercado quer cair e tem vários conceitos apontando esse potencial e realmente fazendo com que ele caia, ele vai induzir os traders a compras, obviamente, ainda mais a favor desse movimento de alta aqui. Ó. O mercado está numa baita zona de venda, mas quem olha friamente o movimento vê que ele está subindo aqui no tempo gráfico menor. Ou seja, ele vai induzir em compras, ele vai gerar configurações de compra para induzir os traders a comprarem. As micro manipulações, a gente vai ver isso o tempo todo. Então ele faz aquele choque que eu falei para induzir. Ó. 1, 2, 3, quebra os topos. Ela faz um choque de compra, muita gente espera esse movimento de baixa aqui e compra nesse ponto. Só que aqui não é uma compra, isso aqui é uma indução, né? E ele quebra para baixo. No que ele quebra para baixo e perde esse fundo nesse movimento de baixa, ele invalidou já esse choque, né? Então ele confirmou a indução, confirmou a micromanipulação e estopou muita gente nessa movimentação. Então ele cria automaticamente o POI, que é a zona de oferta nessa redondeza, que é uma zona de venda. A gente pode puxar o Volume Profile, que dá um norte bem bacana para nós aonde que a POC dá. Olha lá onde que ela dá, em cima da zona de oferta de novo. Então aqui a gente tem uma baita zona de oferta. O mercado criou aqui um movimento de pivô de baixa. Olha só. 1, 2, 3, pivôzinho de baixa. Sempre que ele confirma um pivô, ele cria aqui em cima um topo de liquidez validado. Muito micro, mas é um topinho de liquidez aqui em cima. Tá? Micro topo de liquidez. Então a gente sabe que quando o mercado visita em cima de topos, ele entra numa zona de venda. Quando ele está dentro de uma região de oferta dessa forte, também é uma zona de venda. Quando a POC, que é essa linha vermelha do Volume Profile, está em cima da região de oferta, ela é muito mais forte, é uma zona de oferta escondida no gráfico. Cara, perfeito. É uma baita região de venda exatamente aqui, stop em cima dos máximos para aproveitar movimento de preço vendedor por conta da reunião de conceitos que andam juntos, apontando o mesmo direcional e reunião dos tempos gráficos, te proporcionando um risco micro, que eu estou aqui no 1 minuto, mas um retorno lá do 15 minutos, preço respeitando o bloco do 15, entendeu? Só que com um risco micro de 1 minuto. Então, um cenário muito bom, ela andou para lá de 3 vezes o risco, a gente está falando de um movimento bem interessante, e ele vai gerando essa movimentação. Então, muito bacana esse contexto. Então, pega esses detalhes, coloca nas suas análises, coloca nos seus trades, faz total diferença você entender esses conceitos para estar entendendo logo os reais interesses do mercado. Isso é muito importante. Contem comigo, qualquer dúvida, vamos juntos. Conto com a sua presença dia 2 de setembro, agora, segunda-feira. Não só segunda, mas segunda, terça e quarta. Vai ser uma imersão insana e a gente vai fazer acontecer de fato agora, beleza? Tenho certeza que você está pronto para viver esse crescimento e só precisa de um empurrão, só precisa de ajustar algum detalhe ou outro que está te travando de crescer. Então não deixa mais essa oportunidade passar, definitivamente. Não deixa mais essa oportunidade passar, esteja presente, dedicado, não só presente, mas 100% com atenção em cada conselho que eu vou te dar, cada estratégia de trade que eu vou passar nesses dias. Vou entregá-las ali, não só entregar, como vou mostrar detalhadamente como que você executa aquilo sistematicamente e você vai seguir aquilo ali depois nos próximos dias e vai ter ótimos resultados, pode ter certeza disso. Vamos juntos? Contem comigo, deixa aí o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e entra no nosso grupo do Telegram que está aí no comentário fixado para você participar disso tudo. E é um grupo de conteúdo também, tá cheio de conteúdo bacana ali, o grupo gratuito, beleza? Vamos junto, pessoal, contem comigo. Fui!